Recorda-se que eu alertei esta manhã que nós provavelmente teríamos que fazer o programa a uma hora diferente e por isso é que estamos aqui no ar, a esta hora. E já agora, quero lembrar que nós não gostamos de maneira nenhuma de deixar passar um dos programas, ou seja, não gostamos de deixar passar a semana sem fazermos o programa. Por isso que, mesmo que seja horas diferentes, vale sempre a pena, até porque alguns de nós estão de férias. Bem, e o que é que eu tinha pensado e programado para a edição de hoje? Aquele tema que falei hoje de manhã, que eu já lá vou, porque antes gostava de lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e também este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Joaquim Aguiar, na semana passada o Joaquim deixou ficar no ar um cheirinho à análise completamente radical, do ponto de vista de ser diferente, porque dizia que o Dr. António Costa ainda poderá vir a precisar de António José Seguro. Assim como o Dr. Rui Rio poderá vir a precisar ainda de Pedro Passos Coelho. Eu confesso que acho que isto merece ser desenvolvido e alguns espectadores questionaram pessoalmente sobre o que é que o Joaquim queria dizer sobre isso. Daí o facto de ter escolhido este tema para a edição desta semana. Podemos elaborar um bocado sobre isto, Joaquim? É muito simples. Quem se lembrar do que se passou em 2015, quando António Costa aceitou o convite do Partido Comunista, que lhe transmitiu que só se o PS não quisesse é que não havia governo, depois das eleições de 2015, e nessa altura o Dr. António Costa meteu o país num beco sem saída, e de que não vai conseguir sair enquanto o Dr. António Costa não resolver fazer aquilo que é conveniente num beco sem saída, que é dar a volta e recuar até ao ponto inicial. Porque é que o Dr. António Costa meteu o país num beco sem saída? Porque não quis reconhecer o que é que tinha provocado a crise de 2011. Porque precisava de fazer esconder aquilo que tinha sido a responsabilidade do Partido Socialista, que aliás tinha maioria absoluta no governo José Sócrates, a responsabilidade que o governo socialista tinha nos desequilíbrios que se acumularam ao ponto de chegarmos à bancarrota e à necessidade da intervenção externa. Ora, porque é que era preciso esconder esse passado? Porque era preciso não responsabilizar o Partido Socialista por não ter compreendido, por não ter percebido o que eram as exigências da moeda única. A moeda única é uma proteção para as moedas nacionais, na medida em que deixa de ter desvalorizações cambiais, mas é, em contrapartida, uma ameaça para quem não tem competitividade, porque na moeda única todos os fatores e os respectivos preços se comparam diretamente e, portanto, só os que têm competitividade é que podem trabalhar dentro de um regime de moeda única. Na altura, quando nós olhamos na moeda única, muita gente discutiu o que era o problema da paridade em que nós tínhamos entrado na moeda única, porque tinha sido uma excessiva valorização do escudo e isso iria ter implicações na competitividade das empresas. A verdade é que já vários anos passaram desde esse debate e a única coisa que se pode concluir é que a questão não está na paridade da entrada. A questão está na compreensão do que é o mecanismo de funcionamento em moeda única. A proteção que nós estamos a ter do Banco Central Europeu é um outro exemplo do que é que significa o regime de moeda única. Porque em circunstâncias normais
nós já tínhamos tido uma subida de taxa de juros que iria impedir qualquer forma de recuperação das crises económicas por onde temos passado. Mas o beco sem saída tem uma outra característica, é que nós não crescemos, a nossa economia não cresce há 2 décadas e, como agora se vai verificando, a demografia está num declínio tão acentuado que já se pergunta em jornais espanhóis que é que a população portuguesa vai desaparecer durante este século. Ora, aqui, mas deixa-me interromper para perguntar esta questão. Antes de irmos à demografia e aos outros desafios que aparecem, gostava de perguntar, antes de irmos ao Banco Central Europeu, o que é que isto tem a ver com António Costa e António José Seguro e, por outro lado, o Rui Rio e Passos Coelho? Tem tudo a ver com o beco sem saída. Isto é, quando António Costa tem que derrotar António José Seguro, esqueceu-se do que é que significa vencer. Ora, vencer significa necessariamente que iria fazer melhor do que aquilo que tinha feito António José Seguro. O mesmo se deve dizer em relação ao Rui Rio. Quando derrota Pedro Passos Coelho, então é porque vai fazer qualquer coisa de diferente e positivo que fará esquecer Pedro Passos Coelho. Ora, nem António Costa consegue fazer esquecer António José Seguro, nem o Rui Rio consegue fazer esquecer Pedro Passos Coelho, porque nem António Costa, nem o Rui Rio conseguiram evitar a armadilha do beco sem saída. Pelo contrário, insistem naquilo que já se sabe que não vai ter sucesso, nem vai ter resultados positivos. Joaquim, já vamos voltar a si. Deixe-me só ouvir a interpretação que o Jorge faz. Como já perceberam, eu estou aqui a ter problemas com câmaras. De facto, nós há 2 semanas que, ainda para mais, eu não estou fora de casa, não devia estar a ter este tipo de problemas, mas à partida começo a pedir desculpa. Jorge, vamos a ti. Qual é o teu take sobre esta questão de António José Seguro, António Costa e, por outro lado, Passos Coelho e Rui Rio? Camilo, vamos ver, em política nem todos podem mandar, há sempre vencedores e vencidos. A questão que nós temos que debater é se os vencidos do passado podem ter relevância para os vencedores da atualidade. E quando António Costa faz uma deriva distinta de António José Seguro e Rui Rio também faz uma deriva distinta de Passos Coelho, estariam a dar um sinal à sociedade que o caminho que nós teríamos que levar era o que eles nos estavam a propor. Ora, passado 6 anos de legislatura, o que nós verificamos é que o país não avançou. Não avançou no sentido em que o Joaquim há pouco referia, que é, num espaço de moeda única, o debate central da sociedade é como é que nós vamos aumentar a produtividade, e não quero entrar numa linguagem muito técnica, mas a produtividade dos fatores trabalho, capital, os tais multifatores, são a tecnologia, a formação e tudo isso. E, portanto, o que acontece é que, como nós não tratamos desse assunto, o que nós estamos a assistir é o país entrar num ciclo, o Joaquim chama-lhe um beco sem saída, nós já lhe chamamos a rotunda, que andamos às voltas e não encontramos o caminho, a saída, e, portanto, eu diria mais que o beco sem saída é mesmo uma rotunda. Ora, nessa rotunda em que nós estamos envolvidos, vai ser necessário criar uma síntese. E essa síntese é resultante da aprendizagem que nós tivemos na crise de 2011, e essa Pedro Passos Coelho conhece bem, também como António José Seguro conhece bem, que se viu, eu diria, à nora para convencer o partido a aceitar uma aproximação às políticas que estavam a ser impostas. Nós temos sempre que nos lembrar que o que foi proposto a Portugal foi proposto a 3 partidos
do arco chamado da governação, em que não faziam parte dos partidos extremistas. Nessa altura não havia aquilo que hoje a esquerda radical chama a extrema-direita portuguesa. E, portanto, o que nós temos neste momento é uma situação anómala, porque o que percebemos é que Pedro Passos Coelho, em muitas matérias, tinha razão. António José Seguro também tinha razão, porque queria fazer uma aproximação a um conjunto de reformas, e o extremismo a que o PS neste momento está ligado é um extremismo perverso para a sociedade como um todo. É óbvio que o poder é sempre uma coisa que é procurada, disputada e exercida. E este poder que está a ser exercido pelo PS, com a ajuda da extrema-esquerda, é um poder, eu diria, para além de ser aleatório, ele é vazio e é de puro pragmatismo. Ou seja, é um poder que quer ser poder pelo poder. Ora, a política não é isso. A política é criar uma ambição, é criar um sonho, é mobilizar as pessoas e, no fundo, aquele desejo natural que o poder tem de controlar e dominar os outros está-se a passar neste momento em Portugal. E qual é, eu diria, uma outra perversidade da política portuguesa? É que nós temos nas duas, diria, áreas essenciais das instituições da democracia, a presidência da República e o governo do Primeiro-Ministro, duas pessoas que, comum dos mortais, todos nós aceitamos isso, são duas pessoas habilidosas. Ora, nós não precisamos de habilidades, nós precisamos de decisões. Mas deixa-me interromper, porque eu acho que há aqui, quem estiver a ver o programa deve estar a pensar, bom, mas vocês estão a falar a que distância, a que futuro? Porquê? Porque até agora o que vimos foi António Costa e o seu governo dizerem que não precisam de mais ninguém. Aliás, primeiro foi Pedro Nuno Santos que disse que o PS nunca mais precisaria de direito para governar. Há 2 semanas, Mariana Vieira da Silva disse a mesma coisa. António Costa passa o tempo a dizer isto. Ou seja, nos factos, nós não vemos ainda nada que aponte para isso, não é? Camilo, é porque acaba de chegar 2.200 milhões de euros e vão chegar mais de 13 mil. Camilo, o facto de eles estarem a dizer isso revela que eles já perceberam que essa é uma parte do problema. Uma coisa é ter eu diria, um governo que funciona dentro de uma geometria, diria, não é variável, não é uma geometria à esquerda, que lida pelo Presidente da República, é o regular funcionamento das instituições, mas lida por quem está fora, não é o regular funcionamento das instituições. É um pragmatismo político que não nos conduz a caminho nenhum. E porquê é que nós estamos a dizer isto? Nós estamos a dizer isto porque quando nós observamos, nós temos que lembrar que o governo de Pedro Passos Coelho dura uma legislatura. Portanto, até 2015, são 4 anos. Este governo já leva 6 anos. Portanto, em 6 anos, a pergunta que os portugueses têm a fazer é o que é que realmente foi feito de significativo e estrutural relativamente à nossa vida em comum. Nós não encontramos nada de especial a não ser aquilo que eu chamo a intendência à administração dos problemas que o Estado vai ter ao longo do tempo. Eu estava a ler o artigo de António Barreto, que saiu no Público no domingo, e pela primeira vez um senador desta República reconhece a necessidade de uma alteração do sistema político. E, portanto, o que ele está a dizer é que o sistema político, como está a funcionar, está-se a revelar, eu diria, não é só ineficiente, está-se a revelar vazio. Porquê? Porque administra problemas, mas não constrói soluções para o futuro. Ora, as soluções para o futuro são soluções que obrigam a um ímpeto reformista que vai ser impedido pela extrema-esquerda a que o PS dê um abraço mais ou menos
com arrufos, é verdade, durante a legislatura, mas é um abraço que não lhes permite ter uma visão, diria, distinta da sociedade portuguesa. E, portanto, nós estamos a entrar numa situação anómala, e o próprio Presidente da República, quando quer fazer uma mudança de agulha no seu mandato, está-nos também a dizer exatamente o mesmo. É preciso encontrar uma alternativa. Mas quando ele diz que é preciso encontrar uma alternativa, diz é uma alternativa à direita, mas também é uma alternativa à esquerda, ou é uma alternativa ao centro. Porque a questão de... É verdade que em política nem todos podem mandar, mas há um momento em que os políticos têm que chegar a acordo para poder mandar na sociedade. Ou seja, nós não é por acaso, e por mais liberais que sejamos, e somos, eu sou liberal nesse sentido, não é por acaso que nós temos a figura de Estado que comanda as nações. Porque o Estado tem um poder coercivo que nos obriga a seguir certos caminhos que, entregues individualmente, se calhar não o seguiríamos. Ora, é preciso que isso seja apresentado à sociedade. A pergunta é, quem é que vai fazer isso? E quando o Joaquim Aguiar sugere a questão de Rui Rio e António Costa e António José Seguro, Pedro Passos Coelho, está na prática a querer-nos transmitir uma ideia que é preciso uma síntese diferente da vida política portuguesa para nós sairmos desta reforma. Jorge, mas quem é que a vai fazer? Nós não estamos a ver neste momento nenhuma alternativa capaz de fazer isso. Não, nós estamos... O próprio Presidente da República parece que está também condicionado ou de mãos atadas precisamente pelo mesmo problema. Mas quer dizer, o falar e o agir no espaço público é uma forma de nós irmos construindo uma alternativa. E, portanto, o que é que se quer dizer com isso? O que nós estamos a querer dizer com isso é preciso que no espaço público se compreenda que as políticas que o país necessita provavelmente estariam muito próximas do que foi a governação de Passos Coelho e a oposição de António José Seguro, e eventualmente aquilo que António Costa e Rui Rio também quiseram trazer à política. Porque o mais estranho de todo este período é que nós temos um líder da oposição que não pode ser acusado de não querer ajudar o governo. E o líder da oposição é relevante para a construção da alternativa. Ora, ele colocou-se numa posição em que diz: a alternativa que eu dou ao país é ajudar a que o país se reforme. Ora, o partido que está no governo recusa essa reforma. E recusa pelas razões que há pouco o Joaquim referiu. Porque quis ocultar e quis destruir a ideia que estava associada ao governo de Passos Coelho. Quando nós, agora, passado algum tempo, percebemos que a campanha A Culpa é do Passos gerou um resultado para que a esquerda se organizasse e se entendesse, quando diria a esquerda do centro, do Partido Socialista, mas a esquerda radical, em que quis atribuir a culpa ao Passos para não culpar as políticas socialistas. Ora, o que nós estamos a dizer é que, provavelmente, parte do problema resulta de houve responsabilidade séria do Partido Socialista em maioria absoluta para chegarmos onde chegamos, e também houve responsabilidade, obviamente, do próprio Passos Coelho na gestão de alguns dossiês, quando tinha a Troika, eu diria, a mandar em Portugal, e que depois, no momento em que a Troika sai, provavelmente uma política em que os portugueses já não estavam tão de acordo, mas a ideia que a culpa é do Passos é uma ideia que foi criada para organizar o espaço político à esquerda. Ora, a culpa não foi do Passos, a culpa foi do Partido Socialista, que nos trouxe até à bancarrota,
E a culpa é do Passos na medida em que não consegue explicar à sociedade, ou não conseguiu convencer a sociedade da bondade daquilo que estava a querer fazer. E, portanto, é nesta teia e neste imbróglio que nós estamos metidos. Joaquim, deixa-me voltar ali ao Joaquim. Vocês, o cenário estão a traçar é, bom, o país assim não se governa, o país assim não se reforma, e tem que aparecer uma alternativa. Basicamente é o que estão a dizer. Joaquim, o problema é que a alternativa não aparece. Não é? Daí a eternização de quem está no poder e que se recusa a fazer reforma. Camilo, a alternativa aparece sempre, porque é a realidade que vai impor essa alternativa. Vamos lá dar alguns exemplos do que é essa força da realidade. E vou comparar dois presidentes. Um, Costa Gomes, que neste período das cerimónias da morte do Hotel Saraiva de Carvalho foi muito poucas vezes referido. E, no entanto, o Costa Gomes foi absolutamente vital para que acontecesse a evolução que levou até ao 25 de novembro. E porquê? Porque mesmo no meio da convulsão do processo revolucionário em curso, havia uma necessidade de legitimar as decisões que eram tomadas e as atitudes que eram afirmadas. E, por exemplo, para que os comandos saíssem, foi necessário que se pudesse dizer que o Costa Gomes tinha autorizado. Ou seja, Costa Gomes era a figura institucional. E como é que o Costa Gomes funcionou em relação ao Hotel Saraiva de Carvalho? Como um pescador que, para não partir a linha, deixa o peixe avançar até que finalmente o apanha à mão. Ora, esse talento de Costa Gomes é manifestamente um talento que falta ao Marcelo Rebelo de Sousa, que, quando deu posse ao primeiro governo de António Costa, invocou a vantagem da estabilidade como sendo a justificação para essa articulação esdrúxula do PS com o PC e com o Bloco de Esquerda. Ora, ao fazer da estabilidade o critério principal, Marcelo Rebelo de Sousa não aprendeu nada com Costa Gomes, porque, de facto, o que era preciso, e aliás a realidade impôs-se nesse sentido, o que era preciso era dar linha ao António Costa para ele mostrar aquilo que era capaz de fazer. Ora, aquilo que o António Costa mostrou é que não era capaz de fazer nada. Ele limitou-se a seguir uma linha de inércia que foi subitamente interrompida com a crise sanitária. Mas como é que está a reagir agora em relação aos apoios europeus? Está a reagir repetindo aquilo que já tinha feito antes, quer o Partido Socialista de José Sócrates, quer ele próprio. No fundo, hoje o António Costa é um José Sócrates com dinheiro. Isto é, se a bazuca tivesse aparecido no tempo de José Sócrates, certamente que não teria acontecido o problema do Banco Espírito Santo, porque o dinheiro da bazuca seria devidamente canalizado para resolver esses problemas. O que eu quero dizer com isto é que o António Costa não aprendeu nada e não esqueceu nada. E, portanto, o que quer fazer com a bazuca é repetir aquilo que já foi feito antes pelo Partido Socialista. Mas quando eu digo que estamos num beco sem saída e é preciso ajudar o Primeiro-Ministro a dar a volta e vir ao ponto de início do beco sem saída, é para isso que ele precisa do António José Seguro. Só o António José Seguro é que pode, pegando na mão deste cego, trazê-lo outra vez ao ponto em que cometeu o erro. Mas, simultaneamente, o Presidente da República precisa
precisa que Pedro Passos Coelho ajude Rui Rio a voltar ao princípio e reiniciar o percurso numa perspectiva completamente diferente, e que é a perspectiva da mudança. Não é... Joaquim, desculpe lá. Neste momento, quem está a ver deve estar seguramente a pensar assim: o António Costa nunca vai fazer isso. O problema é dele. O hotel também não fez aquilo que o Costa Gomes lhe recomendava que fizesse, e o problema foi dele. Ou seja, o António Costa não é uma entidade transcendente, supraterrena, que possa fazer milagres. Aliás, já ninguém quer fazer milagres porque acaba crucificado numa cruz. E, portanto, o António Costa também não quer fazer milagres, mas se quisesse também não podia fazer. E aquilo que vai acontecer ao António Costa é o que acontece a quem entra num beco sem saída, bate com a cabeça na parede. E quando é que vai bater a cabeça na parede, Joaquim? Porque a gente já ouve isso há praticamente 6 anos, não é? E há praticamente 6 anos que ele segue este caminho. Basta analisar o que é o percurso digamos, da alma inspiradora, o ministro Centeno, atualmente governador do Banco de Portugal. E aquilo que o ministro Centeno fez foi a política de Vítor Gaspar com outro nome. Em vez de chamar a austeridade, fez cativações. E depois fica toda a gente muito admirada que com as cativações o Serviço Nacional de Saúde não podia ter os investimentos que devia ter tido. Bom, justamente porque não se quis reconhecer que aquilo que era a austeridade passou a ser as cativações. Quem usa a retórica bate sempre com a cabeça na realidade. A retórica socialista é a retórica da distribuição. A lógica da moeda única é a lógica da competitividade. A partir do momento em que se quer beneficiar da moeda única, e só há bazuca porque há moeda única, a partir do momento em que se quer beneficiar da moeda única, tem que respeitar as regras de jogo com esse tipo de bola. Não é uma bola de futebol, não é uma bola de rugby, é uma coisa diferente. Não vale a pena querer repetir as práticas do passado. O que significa que o financiamento dos apoios da União Europeia não deveriam ser utilizados para retomar aquilo que foi interrompido pela crise sanitária, mas deveria ser a reformulação das 3 esferas fundamentais da nossa vida coletiva. Reformular a sociedade, porque é preciso que os eleitores saibam quais são as condições de governação a que vão ficar obrigados aqueles que os eleitores elegerem. Porque se os eleitores não sabem o que é o campo de possibilidades dos políticos, votam sem saber o que estão a fazer. É preciso que a sociedade perceba quais são as regras do jogo para que depois possa votar. A seguir, é preciso reformular a economia. A economia não é empresas a receberem rendas garantidas, a economia é a permanente comparação internacional dos indicadores de competitividade. E aqueles que não conseguirem satisfazer esses indicadores têm de ser substituídos por outros. Só um pormenor em relação a essa questão de estarmos atentos aos indicadores. Para o cidadão comum isso não diz nada. Pode dizer para os gestores, pode dizer para os donos das empresas. Os políticos fazem do assunto como o diabo da cruz. E o cidadão comum, desde que não lhe falte dinheiro no bolso, está tudo bem. Camilo, espera aí. Os políticos podem fugir quantas vezes quiserem. Ficam sempre apanhados pelo seu próprio fracasso. Porque não é fugindo às regras que se pode ganhar campeonatos. E quando não se ganham campeonatos, muda-se o treinador.
Ora, o que está a acontecer nos partidos é que, ao não quererem informar a sociedade das mudanças das condições e das regras para operar na economia e para operar na sociedade, são eles próprios que desvalorizam a função dos partidos. Então, o que é que resta? Resta apenas a função da democracia. E a função da democracia é afastar os que fracassam sem ter de recorrer à violência. Ora, o que vai acontecer é que os que fracassam, e ao longo destes anos de democracia pluralista em Portugal já muitos fracassaram, os que fracassam são afastados. E são afastados não é porque há uma alternativa melhor, são afastados porque fracassaram. E isso vai acontecer a tempo das próximas eleições legislativas, que serão em 23, isso vai acontecer ao atual primeiro-ministro António Costa, se não tiver a coragem de dar a volta no beco sem saída onde entrou, para ir noutra direção. Vai precisar de ajuda com certeza, e talvez António José Seguro seja aquele que lhe pode dar a mão neste momento difícil. Mas de que forma, Joaquim? De que forma? Não percebi. De que forma é que o António José Seguro pode dar a mão a António Costa? Ou seja, isso é o mesmo problema de como é que o Partido Socialista se reforma. Ou se reforma com o Pedro Nuno Santos, e isso significa que Portugal fica como a TAP, fica em queda livre e sem aeroporto onde aterrar. Ou fica nas mãos da Lufthansa, ou fica nas mãos da Ryanair, que já está a aproveitar os restos do que vai ficar desta baleia que chegou à Portela. E ainda bem que há alguém que queira ficar com os restos para fazer alguma coisa com isso. Mas, por outro lado, o próprio António José Seguro não deixou de ser membro do Partido Socialista. E, portanto, é o Partido Socialista que vai ter que encontrar dentro dele as alternativas internas que permitam justificar o que foi o papel do Partido Socialista nestes anos. Agora, quanto ao Presidente, ele pode-se queixar de que não lhe aparece uma alternativa. A verdade é que a responsabilidade do Presidente não só é a de informar a sociedade do que, entretanto, mudou e obriga a sociedade a alterar os seus comportamentos, como também é a responsabilidade do Presidente promover a colocação dessas alternativas. E tem dois partidos onde, obviamente, tem capacidade de interferência, quer no PSD, quer no Partido Socialista. O Presidente da República está a assistir à degradação do sistema partidário que ele ajudou a construir, quer quando era jornalista e comentador, quer quando foi dirigente partidário e é hoje Presidente. Isso quer dizer que o Presidente não está à altura do momento, Joaquim? Não, o Presidente não é à altura do momento, não está à altura da cadeira onde está sentado e, portanto, está com os pés a baloiçar. Ora, isso significa que ou corta as pernas à cadeira para ficar estável, ou se acredita que a estabilidade lhe pode ser oferecida por uma aliança do PS com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, então ficará até ao fim deste seu segundo e último mandato, ficará sem função presidencial. Jorge, em relação a esta questão que o Joaquim está a levantar sobre o papel do Presidente e o beco sem saída que o Presidente está, concordas que, primeiro, que isto é um problema sério para Marcelo Rebelo de Sousa e, por outro lado,
que o Presidente não está à altura da cadeira onde está sentado? Eu talvez, antes de entrar sobre o tamanho da cadeira do Presidente e saber se ela é acolchoada ou se está cheia de picos, eu diria que é uma cadeira que está cheia de picos e o Presidente está-se a sentir incomodado. Portanto, está-se a sentir incomodado e, portanto, tem que sair da cadeira e falar ao país de outra forma. E é isso que eu julgo que está a tentar fazer. Mas eu gostava de desconstruir a ideia de estabilidade que foi introduzida na sociedade portuguesa. Se nós nos lembrarmos da crise de 2011, e esse provavelmente foi, obviamente foi consequência, a crise é consequência de os credores nos terem encostado à parede e, portanto, nasceu uma veia, se quisermos, nacionalista, em que nós tínhamos que nos opor aos credores, e os credores eram o papão da sociedade portuguesa. Ou seja, a sociedade portuguesa não se conseguia reformar e só se conseguiu reformar em algumas matérias quando esse tal papão dos credores aparecesse. E essa estabilidade política, que é que os credores têm que olhar para Portugal sempre com governos que cumprem o rigor orçamental que eles exigem, levou a que o Presidente da República estabelecesse e fosse atrás da narrativa dessa estabilidade. Ora, nós precisamos, para a mudança, de instabilidade. Porque isto é mais ou menos a ideia que, enfim, para tentar explicar de forma mais prosaica, numa família em que existe uma paz podre, em que todos estão satisfeitos com aquela estabilidade, mas aquela estabilidade é uma estabilidade que não leva a lado nenhum. E, portanto, o que é necessário é que alguém crie uma estabilidade dentro desta família para que, de repente, as decisões possam surgir. Ora, o Presidente, ao centrar-se na ideia da estabilidade, deu um aval a que os partidos da extrema-esquerda respondem sempre à estabilidade exigida do Presidente. São responsáveis do orçamento que o Partido Socialista negocia com eles. Ora, o orçamento que nós precisamos de ter provavelmente é um orçamento diferente de instabilidade. E qual é o maior pecado que o Partido Socialista está a fazer neste momento relativo à governação? É que os papões, os tais credores, estão-nos a dar tempo, estão-nos a dar dinheiro, estão-nos a permitir taxas de juros baixas. Eles percebem que as vezes só retomam se continuarem a ter esta ajuda e se se mantiverem relativamente baixos. Ora, nós Jorge, nem mais era. Esse era um dos pontos a que eu queria chegar. Nós ficámos a saber esta semana. Não estamos a aproveitá-lo, mas estamos a aproveitá-lo para manter a estabilidade do quê? Há pouco um espectador escrevia. Jorge, estás com problemas de comunicação, mas não sei se o Joaquim está a ouvir, mas... Eu ouvi estou, mas... Deixámos de ouvir o Jorge. Sim. Joaquim, deixa-me colocar uma questão em relação àquilo que o Jorge estava a dizer. Nós estamos perante... Jorge, estás a chegar com cortes e provavelmente não me estás a ouvir. Realmente as comunicações estão bastante difíceis. Jorge, não te conseguimos ouvir, Jorge, não te conseguimos ouvir. Bom, Joaquim, estava a dizer, este cenário que o Jorge está a traçar, Jorge, não te estamos a ouvir, estás a chegar com muitos cortes. Este cenário que o Jorge está a traçar, estou a ouvir.
Mas nós é que não te estamos a ouvir, Jorge. Estou a ouvir. Não te estamos a ouvir. Eu só queria referir. Jorge, não te Estou a estamos a ouvir. Estou a ouvir. Então, agora estás a chegar melhor. Termina a ideia, por favor. Bom, agora o Jorge deixou de me ouvir. Joaquim, estava eu a dizer, o cenário que o Jorge estava a traçar é um cenário preocupante, porque dá a sensação que todos os atores políticos sabem onde é que está o problema, e o problema é que não aparece solução nenhuma, inclusive por parte da própria Presidência da República. Há bocado o Joaquim dizia assim, bom, isto vai correr mal mesmo antes dos próximos dados eleitorais. A verdade é que as sondagens continuam a dar tudo na mesma. Camilo, é claro que as sondagens dariam sempre o mesmo, porque não apareceram novos protagonistas, e mesmo o que aparece na ponta da direita não tem conteúdo político. Não percebi. Jorge, nós estamos a ouvir-te com cortes, Jorge, e não se percebe a ideia completa, não se percebe uma frase completa, Jorge. Joaquim, é melhor prosseguir. Bom, Camilo estava a dizer que as sondagens continuam a dar os mesmos resultados que davam no passado recente e longínquo, porque, apesar de tudo, 6 anos já são um passado distante. Mas as sondagens dão os mesmos resultados e é normal que deem os mesmos resultados. A satisfação de quem está no poder também é normal. Só que nós temos a obrigação de verificar que os resultados obtidos nem justificam a continuidade das sondagens, nem justificam a satisfação dos governantes. Porque é que os governantes não são sensíveis à insuficiência dos resultados que obtêm? Justamente porque não há ninguém, nem de fora, nem cá dentro, que esteja a sublinhar essa insuficiência dos resultados no crescimento económico, na vitalidade demográfica, nas condições de sustentabilidade do sistema de segurança social, designadamente na questão do pagamento das reformas. E, portanto, quando batermos na parede, já é tarde demais para resolver. Mas, por outro lado, é normal que quem entra num beco sem saída mantenha as preferências das sondagens, mantenha a satisfação no exercício do poder. Os governantes de Marcelo Caetano, até à véspera do 25 de Abril, estavam convencidos que detinham o poder. Não se aperceberam de que já estavam em cima de uma descontinuidade. Nós, com a moeda única, entramos numa descontinuidade no sentido em que todas as regras tradicionais de gestão dos equilíbrios económicos, com a balança de pagamentos e a taxa de juros e a taxa de câmbio, que eram características de quem tinha moeda própria, essas condições, essas características, essas regras foram alteradas. Mas os comportamentos na sociedade portuguesa não se alteraram. Quando a seguir entramos na disciplina da moeda única, chegamos à bancarrota. E porquê? Porque continuávamos a ter os comportamentos e as preferências do passado e as regras já eram outras. A seguir à Troika, aprendemos que as regras a cumprir eram outras. Passos Coelho conseguiu reequilibrar o navio. Centeno mantém a rota do navio, mudando a palavra austeridade para a palavra cativações. A seguir, acontece num acidente que é uma crise sanitária. Essa crise sanitária interfere nos equilíbrios económicos e nós, ainda hoje,
Não sabemos qual vai ser o alcance das falências das empresas e o valor do desemprego a que vamos chegar. Mas sabemos uma coisa, é que vai ser preciso reconstruir. A reconstrução pressupõe que não se continue no beco sem saída. É preciso dar a volta, porque não chega a ter dinheiro. Isso já aconteceu no tempo de José Sócrates. Havia dinheiro. Foi mal distribuído, com certeza, mas o problema é que esse dinheiro desaparece. Aqui, mas há um vício do raciocínio, porque repare, é verdade que havia dinheiro no tempo de José Sócrates. O problema foi que ele só saiu de lá porque o país deu com os burrinhos na água, que é o que não acontece. Eu não sei se me estão a ouvir agora. Agora estamos a ouvir, Jorge. Aqui é melhor continuar o raciocínio. O Jorge está definitivamente com problemas de som e de imagem. Joaquim? Bom, Camilo, estávamos com o governo de Sócrates deu com os burrinhos na água. Não, o governo de Sócrates bateu com a cabeça na parede. E, a seguir, a tentativa de saída desse beco sem saída veio a ter sucesso. Sim, mas o problema é que, está bem, mas essa tentativa de sair do beco sem saída só acontece porque nós ficámos mesmo sem financiamento. Ora, desta vez isso não vai acontecer, nem está a acontecer como se vê. Camilo, não se iluda com essa abundância de dinheiro, porque esta abundância de dinheiro não chega para nada quando se pensa o que é que vai custar recuperar das falências e do desemprego que esta crise sanitária já provocou. Porque nós ainda estamos numa fase de inércia, mas essa fase de inércia, logo a seguir às eleições autárquicas, quando se conhecer o que é que são as indicações do eleitorado, já não são apenas sondagens, mas são indicações em resultados reais, outubro já vai ser um contexto completamente diferente, em que todos os partidos vão estar a explorar ou os sucessos ou os fracassos respectivos. E a partir desse momento, a questão que se vai colocar é: vamos continuar no mesmo beco sem saída ou mudamos para uma avenida ou pelo menos para uma praça onde se possa refletir sobre o que fazer a seguir? Mas por que leva o Joaquim a dizer que essa mudança pode acontecer já em 2023? Isso acontece com certeza, porque igual ao que está é impossível. Não é o impossível no sentido das ideologias, é o impossível no sentido objetivo do termo. Portugal, com a decadência demográfica que revela, com a incapacidade de reforma que manifesta, vai ser sujeito a pressões externas fortíssimas, porque não são pressões para alterar a taxa de câmbio, já não há taxa de câmbio. São pressões no sentido de pagar a dívida que contraiu. Essa dependência significa que a nossa soberania está nos balanços, nos livros de contas do Banco Central Europeu. É verdade. Eu há bocado quando o Jorge teve aquele problema de som, queria falar sobre isso, Joaquim. Esta semana soubemos que o Banco Central Europeu tem lá no sótão cerca de 46,1% da dívida emitida por Portugal. Ora, isto é ao abrigo daquele regime de exceção que surgiu em 2014 e, pelos vistos, continua excepcional em 2021. Primeiro, isto não é sustentável a prazo. E, em segundo lugar, Joaquim, isto não está a bloquear as reformas que Portugal necessita, porque não há nenhum governo que tenha vontade de fazer. Camilo, não pensa assim. Pensa ao contrário. Isso é que nos vai obrigar a sair do beco sem saída em que nós entramos. Nós entramos voluntariamente nesse beco sem saída, mas sairemos de lá ou por vontade nossa
arrependidos dos erros cometidos, ou por imposição externa, porque ninguém nos vai deixar ficar neste beco sem saída com a dívida acumulada que eles têm nos livros de contabilidade deles. Ora, é isso que eles nos vão obrigar a pagar. E para podermos pagar, temos de sair do beco sem saída em que entramos. Ó Joaquim, mas todos os sinais que vão aparecendo, seja de Frankfurt, seja de Bruxelas, é de que este ambiente de taxas de juros baixas vai continuar, e portanto países como Portugal não têm qualquer incentivo para fazer reformas. Não é verdade, Camilo. É que a taxa de juros pode continuar baixa, mas o valor absoluto da dívida continua alto. E isto significa que aqueles que nos garantem que as taxas de juros vão continuar baixas são aqueles que nos vão obrigar a pagar essa dívida excessiva. Não no sentido de ir lá pagar no dia seguinte, mas no sentido de mostrarmos como é que vamos fazer as reformas que permitem pagar, não no dia seguinte, mas num prazo razoável, que até pode ser o consolidado a 40 anos do tempo de Salazar. Camilo, estão a ouvir agora ou não? Sim, Jorge. Estamos com 7 minutos de programa para fechar. Queres terminar aquela ideia de há bocadinho? Definitivamente o Jorge está com problemas de comunicação. Jorge, desta vez nem a voz consegue entrar. Joaquim, voltando assim ao cenário que nós temos pela frente, assumindo que os primeiros sinais de que alguma coisa tem de mudar acontecem em 2021, isso responde, ou melhor, corresponde às preocupações do Sr. Presidente da República? Não corresponde, porque esse é o problema do Presidente da República. Não é uma questão de preocupação, é uma questão de problema que ele tem de resolver. Porque ele, antes das instituições internacionais, ele é a instituição nacional que nos tem de tirar do beco sem saída em que nós estamos. Ele participou, ele colaborou nesta entrada no beco sem saída, mas isso não o isenta da responsabilidade de dizer estamos num beco sem saída. E, portanto, a única coisa que podemos fazer quando está no beco sem saída é dar a volta e sair. Porque seguir em frente, isso é que não tem saída. Ora, essa responsabilidade do Presidente não é uma questão de preocupação, é uma questão de responsabilidade. É ele que tem de assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Ora, quando as instituições democráticas metem uma sociedade, uma economia e o próprio sistema político num beco sem saída, alguém, neste caso é o Presidente, alguém tem de fazer pelo menos esta descrição da realidade. Depois disso aparecem dirigentes políticos, ou seja, a seguir ao 25 de Abril, quem eram os dirigentes políticos do movimento dos militares? Mas, no entanto, apareceram. Ou, se não apareceram, foram inventados. Mas exerceram essa função, criaram-se espontaneamente novas instituições, sei lá, a Assembleia do MFA ou o Conselho de Revolução, eram instituições que não existiam. Não são o prolongamento de instituições do passado. São coisas novas que aparecem justamente depois numa crise de descontinuidade. Ora, isso vai acontecer novamente, não porque haja militares a conspirar, mas porque a realidade vai revelar que não é possível continuar nas práticas a que nos habituamos. E acha que o país desta vez vai aprender? Camilo, a sociedade ou uma nação tem sempre saída.
pode é não ser connosco, ser com outros. Bom, mas é isso que a gente precisa de evitar, ó Joaquim. Camilo, vá dizer isso aos tipos de 24 de abril de 1974. Estavam todos convencidos que 26 de abril ainda eram governantes. É verdade. E acha que esse é o complexo que quem está no poder neste momento também tem? Se não têm, são inconscientes. E são inconscientes, não têm poder. Joaquim, mas a verdade é que a praxis que nós vamos vendo nos últimos anos aponta fortemente para um sentido de impunidade brutal, não é? Por parte de quem está no poder. Nós ainda temos 4 minutos, vou contar uma história rápida. No dia das eleições de 2015, eu estava na televisão com o José Miguel Júdice a comentar os resultados. E o José Miguel Júdice dizia-me: eu que conheço bem o António Costa, tenho a certeza que ele vai fazer governo com o apoio do PC e do Bloco de Esquerda. Eu, nessa altura, disse: se fizer isso, está condenado. Ora, passados estes anos todos, é provável que o Júdice continue a dizer que conhece o António Costa e que, portanto, sabia prever o que é que iam ser as suas decisões. Eu mantenho a mesma análise que fiz. Se faz esse entendimento com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, já perdeu. E fiz essa análise na mesma perspectiva e na mesma atitude com que, noutro período, também disse que, depois da moção de censura que o PRD apresentou contra o governo minoritário do PSD, se o Presidente da República tivesse aceito o governo formado pelo PS, PRD, com o apoio do PC, que o secretário-geral do PS, Vítor Constâncio, na altura lhe propunha, era o próprio Presidente que estava condenado. Estava condenado ao fracasso porque essa aliança ia se manter por tempo indefinido, independentemente dos resultados que conseguisse na governação. E perante esse tipo de previsão, a atitude do Dr. Mário Soares foi recusar esse governo, marcar eleições antecipadas e o PSD teve a primeira maioria absoluta de um partido sozinho na democracia portuguesa. Será que o Dr. Mário Soares não previu que isso podia acontecer? Seguramente que previu que isso podia acontecer, mas que era ainda mais negativo apoiar um governo com o PS, PRD e Partido Comunista. Ora, aquilo que o António Costa fez foi justamente aquilo que o Dr. Mário Soares nunca aceitou fazer. Sim. Muito bem, Joaquim, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero pedir desculpa às pessoas hoje, que realmente foi traumático. Perdemos o som e a imagem do Jorge e, no meu caso, perdemos a imagem. Só sobrou aí o Joaquim Aguiar, que fez a festa toda sozinho. Só lhe posso agradecer por isso. Nós voltaremos na semana passada, mas antes de fechar o programa, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Meus senhores, tenham um grande resto de semana, boas férias. Eu, Joaquim e o Jorge voltaremos a estar convosco na próxima semana. Joaquim, tenha uma excelente semana também e o resto de férias à altura. Muito obrigado.